Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, crianças, nós vamos dar início ao segundo volume da apostila do positivo, tá? E nós vamos ter 3 unidades de língua portuguesa. A primeira, de verso em verso, que nós vamos estudar o gênero textual poema. A quinta, histórias em tiras, vamos estudar as histórias em quadrinhos. E a sexta unidade, de olho nas nuvens, vamos estudar a carta ao leitor e retomada do gênero textual de poema, tá? Continuando aí, lá na próxima página, vocês vão ver a abertura, a capa de abertura da unidade 4, de verso em verso. Então, as crianças estão pendurando e retirando do varal, olha lá, troca-troca de poemas, elas podem colocar o que elas querem ganhar em troca de um poema. Então, por exemplo, lá na folhinha branca, troca uma dobradura por um poema de Elia José. A folhinha amarela, troca um poema por uma dobradura de barquinho. Então, as crianças estão tendo essa experiência para conhecer os diversos poemas. Uma criança quer uma dobradura, né? Outra criança quer uma folha de papel, de carta e assim por diante, em troca de poemas, tá? Bom, aí a página 5, lá em cima, ela já vem mostrando para nós qual é o objeto de estudo que nós vamos ter nesta unidade. Então, olha lá. Neste capítulo, por meio da leitura de poemas, você vai conhecer um pouco sobre o cotidiano de uma aldeia indígena. Olha que legal! Não é um texto informativo que vai trazer informações sobre um povo indígena, tá? De como é o cotidiano deles, o dia a dia deles. E sim um poema, porque o poema ele tem essa liberdade de tratar de diversos temas de forma literária, ok? Bom, e aí vem a roda da conversa. Tem os questionamentos a serem realizados, eu vou ler para vocês. 1. Converse com os colegas e o professor sobre as questões a seguir. Eu vou ler A, B e C e vou falar sobre as 3 juntas, ok? Você sabe o que é um poema? Para que ele serve? Sobre o que fala? Bom, nós já estudamos o poema, né, lá no primeiro bimestre. Então, não é um gênero textual desconhecido para vocês, até porque o poema é algo que vem sendo trabalhado lá, né, desde o primeiro ano. Então, o que é um poema? É um texto literário, escrito na forma vertical. O que é forma vertical, professora? É um verso embaixo do outro, tá? Ele também pode ocupar espaço no papel de várias maneiras, tá? Os versos e as estrofes podem ter tamanhos e números diferentes, não tem uma regra com relação a isso. Outra coisa, todo poema vai se organizar em torno de um tema, tá? E geralmente o título do poema já resume sobre o que ele vai falar. Outra característica do poema é que eles têm rimas, mas isso não é obrigatório. Tem poemas que não possuem rima, apenas a sonoridade que dá, né, ao você realizar a leitura. E também, para que você perceba melhor o ritmo dos versos, se faz necessário uma leitura em voz alta. Bom, gente, então, nada de novo, vamos dizer assim, né? Eu sei que vocês já conhecem tudo isso. Aí vem a letra D. Você conhece algum livro de poemas? Com certeza, nós já fizemos leitura na escola de poemas. Tá lá, então, como eu disse, desde o primeiro ano, vocês vêm trabalhando sobre esse gênero textual várias vezes. Então, eu vou citar aqui alguns livros, tá? De poesias, de poemas aí, para vocês se lembrarem se já ouviram ou não. Por exemplo, eu tenho Armarinho Mágico, da Rosiane Murray. Eu tenho Poesia na Varanda, da Sônia Junqueira. Eu tenho os poemas que escolhi para as crianças, da Ruth Rocha, tá? Então, eu tenho muitos livros
de poema, de poesia, de diversos autores, tanto adultos quanto infantis, ok? Aí estão alguns exemplos que eu acabei de citar. Agora a letra E. Como são chamadas as pessoas que escrevem poemas? Bom, as pessoas que escrevem poemas são chamadas de poetas ou poetisas, e elas expressam emoções, sentimentos, visões diferentes da realidade por meio dos versos. Como eu já disse para vocês, por meio dos versos eu posso tratar do assunto que eu quiser, né? E essas pessoas também, elas recitam os poemas. O que é recitar? É o mesmo que declamar, ou seja, falar aquele poema em voz alta, sem precisar ler. Eu vou propor uma atividade para vocês de recitação de poemas. Já já eu vou explicar, tá? Bom, continuando, olha o número 2. Né? Número 2. Ouça com atenção o poema que o professor vai recitar. Agora eu vou recitar para vocês um poema que se chama O Convite. Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Agora voltemos às questões. Letra A. Escreva o que se pede sobre o poema recitado. Então, o título do poema, qual é o nome do poema que eu acabei de recitar? Né? Ele se chama Convite. Quem foi o autor, né, desse poema? Foi o José Paulo Paes. Qual é o título do livro, né, em que eu posso encontrar esse poema? O título do livro é Poemas para Brincar. Bom, então vocês podem pausar o vídeo, tá? Para preencher esta atividade, ok? Aí vem a letra B. Você sabe recitar algum poema? Recite-o para os colegas. Eu já vou explicar essa letrinha B. 3. Que tal ir até a biblioteca e escolher um livro de poemas? Selecione um poema do livro para copiar no álbum da turma e depois recite-o para os colegas. Aguarde as orientações do professor. Bom, crianças, nós não estamos na escola, mas eu vou adaptar esta atividade, que vai incluir a letra B do número 2 e o exercício 3. Então, o que eu quero que vocês façam? No final do vídeo, eu vou deixar para vocês o arquivo, a foto do poema do convite, tá? Então, vocês vão treinar a semana inteira, tá? Vão recitar para a família de vocês, vão treinar e na sexta-feira, quem quiser, eu vou estar recolhendo um vídeo de vocês recitando o poema. Como assim, professora? Então você vai treinar a semana inteirinha o poema do convite, tá? Você vai ler diversas vezes e vai recitar para sua família, tá? O que é recitar? Você vai dizer o poema em voz alta sem ler. Então, na sexta-feira, até a sexta-feira, vocês que vêm, o melhor dia para vocês. Quem quiser gravar antes, ok, sem problemas. Então, na sexta-feira, até sexta-feira, vocês vão poder mandar vídeos de vocês recitando o poema convite para mim, como eu fiz, ok? Eu recitei para vocês, agora vocês vão recitar para mim. E ao final a professora vai fazer um videozinho de todas as crianças que recitaram esse poema e vou disponibilizar para vocês aqui. Ok? Combinado? É obrigatório? Não é obrigatório, mas vai ser muito legal você se ver no vídeo que eu vou fazer recitando o poema. Já pensou? Todos os alunos participando? Vai ficar muito legal. Ok, crianças? Então, essa atividade da letra B e do número 3, eu adaptei desta forma. Então, você pode uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes você quiser no dia,
treinar o poeminha. Quando você achar que você está pronto para recitar, pede para a mamãe gravar você recitando e manda para a professora, ok? Bom, dando continuidade, vamos lá para a próxima página, para a página 6. A leitura entrou na roda. Poema. Leia silenciosamente os poemas a seguir. Aguarde as orientações do professor para fazer a leitura em voz alta com os colegas. Bom, então essa página é só de leitura, tá? Vocês vão ler esses 3 poeminhas aí, olha. Casa para morar, brincadeira e na cuia, tá? Então, eu vou ler para vocês os 3, depois eu falo como vocês podem fazer esse tipo de leitura em casa. Texto 1. Casa para morar. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto, junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Olha que legal. Nesse texto eu já consigo identificar que está falando, lembra que nós iríamos saber e aprender mais sobre uma aldeia indígena? Já está falando do tipo de moradia que eles moram e que tipos de materiais eles utilizam para fazer essa moradia. Texto 2. Agora as brincadeiras que existem nessa aldeia indígena. Curumim, peteca, curumim, peteca, curumim, peteca. Ei, posso brincar também? Legal, né? Texto 3. Na cuia. Professor, o que é cuia? Bom, eu vou explicar agora para vocês o que é cuia, antes de eu fazer a leitura. Observem a foto, pessoal. Então, cuia é o nome dado ao fruto da cuieira. Então, a árvore é a cuieira que dá esse fruto, né? E depois as pessoas raspam a polpa desse fruto quando ele está maduro e decoram, pintam, formando, né? Dando origem a um vaso, um objeto muito utilizado pelos indígenas e por povos que moram em regiões de mata, de aldeia também. Agora que vocês já sabem o que é cuia, vamos para a leitura. Na cuia, genipapo com açaí, pitanga com guaraná, pequi com abacaxi, jabuticaba com cajá. Então, olha só, aí tá mostrando o que os indígenas comem, né, na cuia, algumas das comidas que eles comem na cuia. Legal, né? Então, como que você vai fazer agora a leitura? Você pode fazer do jeito que você quiser, cada textinho, né? Você pode ler para sua família, pedir para que eles leiam também, pode ler em forma com a voz rápida, com a voz mais lenta, pode ler com a voz fina, com a voz grossa, é mais uma brincadeira, ok? Para finalizar, vamos para a nossa página 7. Então, olha lá, aqui está reforçando tudo que eu já falei para vocês desde o início do ano, né? O que é poema? Vocês podem até pintar esse parágrafo aí, porque ele é muito importante. Então, olha lá. Poema é um texto literário, geralmente apresentado na vertical, como eu já disse, um verso embaixo do outro. Os versos se organizam em estrofes, que são separadas por um espaço em branco. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui na página 6, só para mostrar para vocês. Então, por exemplo, ó, aqui é uma estrofe, tá? Agora, cada linha é chamada de verso. Isso também já expliquei para vocês, ok? Bom, continuando. Exercício 2. Sobre essas informações, faça o que se pede. Letra A. Volte aos poemas e contorne as estrofes com lápis de cor. Você vai voltar nos poeminhas e vai circular as estrofes de todos os poemas, tá? Com lápis de cor. Olha o que eu tô fazendo aqui, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Circular todas as estrofes. Combinado? B. Numere os versos. Vocês vão colocar, por exemplo, no texto 1. Vocês vão colocar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e assim por diante. Depois, mesma coisa no número 2, mesma coisa no número 3, ok? C. Preencha o quadro com a quantidade de estrofes, esse quadro aqui, ó. Esse quadro.
e versos de cada um dos poemas. Então, olha lá, o texto 1. Quantas estrofes tem? Quantos versos? Texto 2, texto 3, ok? D. Você observou que algumas palavras estão destacadas com cores diferentes nos poemas? Então, olha só que legal. E essas palavras, elas estão destacadas para dar a ideia, né, a sonoridade do poema, tá? São palavras que se repetem e causam a sonoridade, causam um som gostoso, agradável de se ouvir quando eu faço a leitura desse poema, ok? Bom, agora você não precisa escrever nada aqui na letra D. O modo como cada poema é organizado é tão importante quanto o tema, o assunto tratado nele. Lembra que eu falei para vocês que cada poema tem um tema? Pois é. E todos os títulos dos poemas, eles resumem do que esse poema vai falar. Então, olha lá, texto 1, Casa para Morar, vai falar das moradias indígenas. Brincadeira, do que as crianças indígenas brincam? Na cuia, onde e como eles se alimentam, tá? Então, pelo título, eu já tenho uma ideia do que vai falar o poema. 3. Ligue o título de cada poema ao tema nele tratado. Então, Casa para Morar vai tratar de qual desses temas? Brincadeira, de qual desses temas? E na cuia, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada.